Neste vídeo você vai aprender a função C aninhada, a função que é a evolução da função C. Vamos lá, para a prática, bem rápido. Nós temos aqui uma tabelinha com nome, nota e o status. E o status vem aqui, ó, dessas três condições. Se ele for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se ele for maior ou igual a 5 e menor do que 7, recuperação. E se ele for menor que 5, ele está reprovado. Bora ver se ela está toda funcionando? Por exemplo, aqui ele está aprovado porque ele é maior do que 7. Mas vamos colocar aqui um 6,9. Ele provavelmente vai para a recuperação, porque ele está maior, igual a 5 e menor do que 7. Vamos pegar aqui um aprovado aqui, vamos colocar um 4,7 e ele foi para reprovado. É isso que você vai aprender aqui agora com um super desafio no final e vai ver o quanto a função C aninhada é muito fácil aqui com a gente. Vamos para a prática. Bom, eu já deixei aqui a do zero, como eu sempre faço, né, para a gente aplicar aqui a lógica. Mas antes, eu preciso falar para vocês sobre... A gente já sabe que a gente tem a tabela aqui, a gente já falou também sobre as condições aqui, os critérios, né? As condições da função C que a gente vai aplicar. Maior do que 7 está aprovado. Maior ou igual, desculpa. Maior ou igual a 5, recuperação. E menor do que 5, ele está reprovado, é claro, né? Mas a gente vai aplicar a função C aninhada aqui. O que é a função C aninhada, pessoal? Nada mais do que usar a função C dentro da função C. Por quê? Só tomando aqui de volta rapidamente a função C, que nós temos um vídeo aqui no canal maravilhoso, ensinando a função C do zero. Corre lá para assistir, logo depois desse aqui, hein? Perde não esse aqui. Então, o que a função C é? Ela só tem dois critérios, dois argumentos. Ou seja, ele pega o teste lógico, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, esse é a função C normal. E aí, quando apareceram outros critérios, ou seja, não tem mais dois, tem 3, 4, 5, 6, 30 critérios, argumentos diferentes ali, a gente não tem como usar mais o C normal. A gente tem que usar o C dentro de C, tá? Então, vamos aqui para uma explicação bem tranquila e bem rápida, para você ver como é fácil a função C aninhada. Bom, primeiro, tá vendo essa chavezinha aqui? Essa chavezinha aqui eu deixei aqui porque ela mostra aqui qual é a estrutura do C da função C. Repare que essa mesma chave ela está aqui embaixo, ó. Ela está aqui embaixo. Por quê? Para mostrar que essa função daqui ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro, onde tem essa chavezinha aqui. Mas vamos colocar, se sempre começa assim, igual se o teste lógico. Quem é o teste lógico? C4 maior ou igual a 7. Quem é C4? 8,5. Não é 8,5, é a célula C4. Se ela for maior igual a 7, como está aqui, ela vai estar o quê? Aprovado. Se ela for, aí a gente volta, tá, pessoal? Repare que tem um C aqui, ó, que foi o primeiro teste lógico, mas como a gente tem 3 e não 2, a gente tem que usar o outro C dentro do C. Ó, o outro aqui já aparece logo depois do primeiro teste lógico, ele já aparece aqui com outro C. C, abre parênteses, e aí tem o teste lógico de novo. O teste lógico é a mesma C4. Só que agora a gente vai pegar C4 se ele for maior ou igual a 5, que é a segunda condição. Se ela for maior ou igual a 5 e menor do que 7, ele está em recuperação. Caso contrário, voltou para a função C normal. Caso contrário, se ele for menor do que 5, ele está reprovado. Vamos fazer isso ali agora, na prática, do zero, para você ver mais uma vez como é simples aqui na Alcance Meta Treinamentos. Vamos lá. A gente vai começar digitando igual C. Lembrando que toda função ou fórmula começa com o sinal de igual. Igual C, vou colocar aqui. Teste lógico ele está pedindo. A gente já viu que o teste lógico é o C4. Se o C4 for maior, igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas e coloca aprovado. Pessoal, vou reforçar. Por que aprovado está dentro de aspas? Porque aprovado é um texto, ele não é número. Então grava isso aí. Toda vez que você for fazer uma função ou fórmula e tiver um texto para ser colocado, ele tem que ser colocado entre aspas, ok? Se for número, não precisa. Então, ponto e vírgula,
Aqui vem a segunda condição do C, mas a gente não tem, a gente tem 3 critérios, a gente não tem só 2. Então a gente vai ter que usar um novo C. C abre. Quem é o teste lógico? É o mesmo C4. Ele se escondeu aqui, eu vou dar um clique aqui embaixo e vou subir com a setinha para cima. Ele já colocou ali, ó, maior igual a 5, que é a nossa segunda condição. Ponto e vírgula, abre, aspas. A segunda condição é recuperação. Recuperação. Fecha aspas. Ponto e vírgula, chegamos na função que não precisa mais de ser. Se ele não está aprovado, não está em recuperação, automaticamente ele está o quê? Reprovado. Aspas. E coloca reprovado. Fecha aspas. E aqui, pessoal, vem uma coisa interessante. Repare que na função C, isso vale para qualquer função, tá? Na função C, você logo depois abriu um parêntese. Repare que não tem mais parêntese aqui dentro. Então, você fecha lá no final com um parêntese. Por quê? Porque você só abriu um. Nesse caso aqui, da função C aninhada, repare que você abriu um parêntese para o primeiro C e outro parêntese para a segunda função C dentro da C. Então, o que é que isso significa? Se você abriu 2 parênteses, você tem que fechar com 2 parênteses. Então, vamos lá. Repare que ele ficou vermelhinho. O outro, isso aqui já é uma dica, tá? Ele já ficou, o segundo já ficou escurinho. Então, significa que você já fechou os dois, a função já está funcionando. Detalhe, se fossem 3 funções 6 dentro, você teria que fechar com 3 parênteses. Se fosse 4, fecharia com 4 e assim você já deu para entender, né? Vamos lá, dá um Enter e ele está aprovado. Vamos puxar a função para baixo e vamos dar uma estudada nela. 8,5 está aprovado. Só para a gente ter certeza que está automatizado e tudo certinho. Por quê? Porque é maior ou igual a 7. Se eu colocar aqui uns... Como eu coloquei lá, 6,9. Ele foi para recuperação porque ele é maior do que 5 e menor do que 7. Então ele está em recuperação. Aquele mesmo que a gente colocou lá, vamos colocar esse aqui de baixo, o 10. Vamos colocar para ele ficar reprovado. No bom sentido, hein? Vamos colocar aqui um 4,5. E ele ficou reprovado. Ou seja, tá tudo funcionando. Gostaram? É isso aí. Agora vamos para aquele desafio que está aqui do lado. Ó. Nesse desafio, pessoal, eu trouxe aqui uma tabela diferente. Aqui eu trouxe uma tabela de comissão de vendas. Lá eu trouxe de notas de alunos. Para que vocês possam entender que ela pode ser aplicada em estoque, vendas, várias coisas, vários tipos de planilha, logísticas, um monte de coisa aí. Então, é uma questão apenas de entender os argumentos que foram ensinados. Então, nós temos aqui vendedor, João e comissão. Vou te pedir para você fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo, ou então assiste ele todinho e logo depois volta essa parte aqui e dá uma copiada no cabeçalho, tá? Não copia essa parte aqui, que é a parte da função. E você copia esses dados aqui, ó, exatamente como estão aí. E com esses dados aqui também, para vocês entenderem que se for maior igual a 7.000, a pessoa vai receber 10%. Se for maior ou igual a 5.000, ele vai receber 7%. Se for menor do que 5.000, vamos ser generosos, vamos dar 5%, tá? Então, você vai copiar toda essa planilha, vai digitar aí no seu Excel, mas não vai botar esses valores. Aqui vai ficar em branco, que é onde você vai aplicar a função aqui na célula D4, tá? E aí você tem todos esses resultados aqui, aplica, faz esse desafio, depois volta aqui e me comenta. Professor, acertei tudo. Professor, estou com uma dúvida. Me tira. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Por quê? Porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui que ajuda você na sua vida pessoal e profissional. Até a próxima!